Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Autocontrole digital. Pois é, com o crescimento da internet entrando na vida de todo mundo, uma palavrinha que antes era exclusividade dos especialistas está ganhando uma proeminência gigantesca. Essa palavrinha é algoritmo. Depois dos algarismos que marcaram a evolução da ciência e da tecnologia, é o algoritmo que marca o desenvolvimento dessa revolução digital, que se tornou parte praticamente de todos os aspectos das nossas vidas. Os algoritmos são indispensáveis. É uma outra maneira de falar de software. O algoritmo é uma lógica, né, que praticamente organiza o desenvolvimento e aplicação de qualquer software. Hoje, esses algoritmos são responsáveis por quase 40% das transações do mercado acionário na Inglaterra, por exemplo. Os voos, né, nós que temos aí uma expansão extraordinária do transporte aéreo em todo o mundo, pois é, os voos hoje, praticamente mais de 95% do tempo em que os aviões estão no ar, estão sendo dirigidos não por um ser humano, mas por um software, por um algoritmo. E os algoritmos vão penetrando em todas as áreas. Quando a gente faz assinatura, por exemplo, de um serviço de música pela internet ou de vídeo, a mesma coisa. Esses algoritmos, eles têm digamos assim, uma lógica, né, que vão aos poucos substituindo a própria escolha que a gente faz do filme que a gente vai ver, da música que a gente vai ouvir. O próprio algoritmo faz as escolhas, a máquina aprende, então se fala cada vez mais de machine learning, é uma inteligência artificial que vai governando a vida da gente e formando as nossas decisões. Professor Gilson, que tipo de mudança comportamental é necessária para lidar com essa realidade? Bom, a New Economics Foundation publicou um relatório, acabou de publicar, chamado exatamente Autocontrole Digital, relacionando algoritmos à transparência e à formação da nossa identidade digital. Então ali há uma série de recomendações, as principais dizem respeito a gente mudar o nosso comportamento com relação ao acesso a bens, serviços e mesmo à legislação, né, a legalidade. É preciso saber quando e como a gente está interagindo com um algoritmo, né, uma recepcionista artificial, né, um software que a gente tem a ilusão de estar escolhendo uma música ou um filme, mas é preciso que os algoritmos tenham clara responsabilidade sobre os sistemas de decisão. E a gente tem que cobrar das empresas, das organizações e dos governos que usam cada vez mais algoritmos, mais detalhes sobre a exatidão desse sistema, as regras que são incorporadas no software e que muitas vezes tem um viés comercial, um viés ideológico, um viés estético. Portanto, é preciso assegurar auditoria e um direito à informação sobre qualquer decisão envolvendo os algoritmos. Quer saber mais? A Economia Agora tem podcast. Visite nos sites da USP, o site da Economia e aprofunde a discussão com o nosso podcast. Semana que vem voltamos. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.